Então, o nosso próximo slide, a gente vai ver uma outra pessoa que foi muito influente na geração dela e que arrastou multidões também, né? Ela tinha problemas seríssimos, né? De depressão, ela era borderline, ela tinha muitas questões dentro dela não resolvidas, e isso com, por conta da falta, né, de afirmação, de paternidade que ela tinha. Ela procurava tanto aceitação do pai, que esse pai levou ela a se deprimir e a cada dia buscar mais as drogas, o álcool, e ela não tinha ciência de tudo que ela vinha passando, sabe? Tanto que na frase dela ela fala: não acho que eu saiba o que era depressão. Eu sabia e me sentia esquisita às vezes, diferente. Acho que é coisa de músico e por isso eu escrevo música. Então, quer dizer, ela tinha todo um problema que ela não tinha quem a orientasse, quem a discipulasse, quem a ajudasse. Né? Ela achava que isso era algo normal e que era coisa de música. E não é. Né? A gente sabe que Deus ele criou todas as coisas para serem boas, perfeitas, agradáveis. Mas o homem vai lá e distorce, destrói, coloca novos padrões à sua imagem e à sua semelhança. Né? E aí ela cria uma imagem de semelhança própria, que é dela. Né? Então essa pessoa não sabe o quão mal ela tem feito a si mesma. Ela também foi uma outra pessoa, né, que por conta de todas de todas essas questões que desestruturam, né, essas questões muitas das vezes familiares, né, porque também a gente não pode colocar tudo num pacote e dizer que todo mundo que tem uma família desestruturada vai passar por certas coisas. Não. Às vezes Deus coloca no nosso caminho, né, no caminho de pessoas que não têm essa estruturação familiar, pessoas que a discipulem, que as orientem no caminho correto, né, com os princípios corretos. Então a gente também não pode dizer que todo, né, mas a grande maioria, porque tudo começa na família, tudo começa com a família, né? É a família que deve passar a verdadeira cosmovisão cristã, de princípios, valores de quem, desde criança. Né? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela estiver grande, ela não vai se desviar, por mais que ela se dê não queira dar uma escapadinha, fugir, mas uma hora ela tem ali dentro os padrões e valores, uma hora o Espírito Santo vai lá e pega ela, porque ela tem aquilo que foi construído ao longo do tempo, né? E hoje o que a gente vê, né? Essa desestrutura familiar tem feito muitos se perderem, muitos tiraram suas vidas, muitos não suportaram. Né? Então, por isso a importância desse discipular, de caminhar junto, de ter um tempo junto com essas pessoas, um tempo de mesa. Né? Então, no próximo slide a gente vai ver já uma,
pessoa jamais um pouco consciente, né? Ela já tem a sua estrutura familiar mais estruturada, né? Ela passa por um processo de. Ela tem lupus, né? Ela é ex-namorada do Justin Bieber. E essa Lena, ela passa por uma desestrutura, por uma estruturação familiar já bem elaborada, né? E ela tem ciência de, do que o lupus é. Ela passa por momentos difíceis de depressão, com o término, né, do namoro dela foi muito difícil, mas ela nunca desistiu. Por quê? Porque ela tem essa base sólida e firmada na família. Olha o que ela fala, eu acho que é uma batalha, ela está falando sobre que é a doença que ela tem. Eu acho que é uma batalha que eu terei que enfrentar pelo resto da minha vida. E eu estou bem com isso, porque sei que estou me escolhendo acima de qualquer outra coisa. Ou seja, ela está se escolhendo a cada dia, quando as dificuldades vêm, ela se levanta e vai viver. Né? A Bíblia nos ensina isso, né? Que as misericórdias dele são renovadas cada manhã nas nossas vidas. E que a gente pode levantar, a gente pode, né, ser fortalecida mesmo, para que a gente consiga, porque as doenças, elas vêm, né? As doenças são em decorrência da queda, né? A gente adquiriu muitas coisas que a gente vai levar. Muitas vezes a gente vai ter cura, outras não. Outras a gente vai ter que aprender em Deus a superar isso. É porque, às vezes, a gente não vai ter uma explicação. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se Ele permite todas as coisas, a gente passa, né, dando glória a Deus, consciência de que na eternidade isso tudo vai passar. Acho que a gente precisa encontrar uma maneira para viver, né? E a família, ela é o ponto de partida, ela é a base, né, para que a gente consiga, com toda dificuldade, caminhar, seguir, ajudar pessoas, porque às vezes Deus ele permite que você passe por certas dificuldades e doenças que não, você não vai ter cura aqui. Mas para quê? A gente, como eu disse, muitas das delas a gente não vai saber, nas outras é para que a gente ajude outros a passar. Porque é diferente quando eu falo de algo que eu não tenho, que eu nunca passei, né? Eu teorizar algo é fácil, mas eu passar, eu viver aquilo, e ter que discipular alguém que está vivendo com isso, é totalmente diferente. E eu falo isso porque é testemunho meu, eu já passei por muitas coisas na vida, muitas dificuldades. E hoje eu trabalho com eu sou terapeuta cristã. Então, eu tenho pessoas que eu aconselho, que eu discipulo semanalmente. E o que eu tenho visto, que Deus ele traz essas pessoas que já viveram situações semelhantes. Para quê? Para que eu tenha ciência e com empatia de saber que eu já passei por isso, que Deus me tirou disso e me levou para um caminho diferente.
onde hoje eu entendo, onde hoje eu caminho com ele, nele, por ele e para ele. E essas pessoas, elas ainda não conseguiram estar nesse caminho. Então, o que eu tenho visto é que através das coisas que eu passei, eu consigo fazer com que pessoas encontrem esse caminho para que elas venham seguir junto comigo. Então, é isso que o teu discipulado vai fazer. É isso que Deus ele vai trazer pessoas, pessoas certas, pessoas que ele vai dar capacidade para que essas pessoas elas possam ser impactadas com o teu testemunho, com a tua vida, com aquilo que você já viveu, porque você está trazendo esperança para elas. Né? No próximo slide a gente vai ver, essa é a Oprah, ela, ela de certa forma, ela é cristã, né? Só que, lembra que eu falei que pode ser que muitas das vezes a gente tem uma cosmovisão central, mas que ao redor dela vão ter várias outras que puxam, né, a sua maneira de viver. E quando a gente pega frases isoladas como essa que eu estou fazendo aqui com vocês, o que que acontece? Não é chegando aqui, a gente não pode olhar para essa frase dela e dizer, ela é isso. Não, lembra que eu falei que a gente, não, nosso discipulado em pós-museu é para a gente entender a maneira como a pessoa pensa nas falas. Ela vem trazendo para ti a cada discipulado. Então, nessas falas, ela vai trazendo e você vai conseguindo identificar algumas raízes e vai levar a palavra para ela, para desconstruir essa visão de mundo e construir a verdadeira cosmovisão cristã bíblica da palavra para elas. Então, o que a gente está analisando aqui é a frase isolada. Só que por que a gente está fazendo isso? Porque às vezes um comercial que você vê na TV, uma frase de jornal, ela pode mudar a vida de uma pessoa que está vendo aquilo ali naquela hora. Ela pode não pensar totalmente dessa maneira. Mas essa frase que ela está trazendo, isso está me dizendo e está me fazendo pensar. E a maneira que eu penso, eu vou refletir, vou viver. Né? Olha a frase dela. Se você está esperando sentado por alguém que te salve ou te ajude, está perdendo seu tempo. Só você tem o poder de fazer sua vida progredir. Então, essa é uma frase que pessoas vão ouvir em uma entrevista, talvez. Aqui foi numa revista de negócios, né? E o que a pessoa vai pensar? Não, não há esperança, não tem quem me salve. Eu mesmo vou ter que fazer por mim. Eu que vou me salvar. Então, aqui a pessoa vai olhar, ela está anulando, né? Toda e qualquer forma de salvador. E a gente sabe que existe sim quem nos salve. E que o nosso Salvador é Cristo, né? E que é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos ajuda a progredir. É nele, é por Ele, não é de mim mesmo. Então, se eu sou uma pessoa de negócios e eu ouço ela ou vejo essa frase, eu vou achar que não existe. Então, eu vou ter que dar os meus pulos para conseguir me salvar por mim mesmo, né? Outra frase
São duas pessoas agora que a gente vai ver que essas daí, elas influenciam muito aqui a nossa realidade, o nosso contexto, né? Hoje, não, não sei como que está a fama delas, né? Porque faz tempo que eu não assisto coisas, né, na TV nesse sentido, mas essas são pessoas que influenciam muito uma sociedade, as pessoas. Ideias têm consequências. Lembre sempre dessa frase. Ideias têm consequências. Né? Ela, essa primeira, a Narcisa Tamboride, ela é socialite carioca, bem famosa no meio, né, dos artistas, e ela fala: está difícil encontrar um legal no mercado. Os poucos que tem estão virando gays, mas o sexo não é o problema para mim. Eu tenho um amigo só para isso. Aí a Grazi já fala, isso aqui foi em 2007, quando ainda estava essa transição. Hoje a gente sabe que o negócio está pegando mais fogo ainda, né? Se eu, se eu fosse homem, eu transava comigo. Então, quem lê uma matéria dessa, né, o que vai pensar? Ah, eu posso. Se ela pode, eu posso. Ideias têm consequências. E aí ela vai pegar essa ideia e vai viver e morrer por essa ideia. E vai se transformar e vai transformar o mundo ao redor dela. Aí a gente vai para outro artista, que esse aí falou no R7, né? É Reinaldo Gianecchini. Ele muito famoso de novelas, né? E que influenciam muito, novelas e filmes influenciam muito as ideias que eles passam. Sempre por trás tem uma cosmovisão, sempre por trás tem uma ideia, sempre por trás eles querem que pessoas comprem essas ideias e se transformem no mundo através delas. Né? E ele fala: já tive sim romance com homens e acho que é esse o momento de dizer isso. Então, hoje ele acha que é o momento de dizer isso, porque antes não era. Antes a sociedade, se ele falasse isso, ele poderia sofrer várias consequências. Né? E hoje o que a gente tem são guerras de ideias. Hoje o que a gente precisa evangelizar são ideias, porque ideias têm consequências, narrativas têm consequências. Tanto que hoje está tudo muito polarizado, a gente não pode, não existe essa parte para o diálogo, para a gente sentar e debater, dialogar. Lembra que eu falei de C.S. Lewis, que ele refutava as ideias, ele escrevia um livro para refutar a ideia de uma pessoa que ele achava que não estava sendo coerente. Se você pegar um livro dele, esse livro é muito usado na educação, Abolição do Homem. É um livro muito bom e ele vai te falando coisas que é um profeta, que vai desestruturando, né? Assim, que tu não leva a pessoa a raciocinar por si própria, tu dá para ela raciocínio, tu não leva um conceito para ele debater. Aí ele dá uma alusão lá, ele fala sobre uma cachoeira. É tipo, você leva um aluno até uma cachoeira, você não deixa o aluno parar para pensar e dizer o que é belo, quais são os sentimentos, o que está. Por isso que quando eu perguntei para vocês qual é o sentimento que vem quando vocês veem esse vídeo,
Porque é isso, a gente quer fazer você pensar, você ter uma ideia, você trazer a ideia e a gente dialogar sobre essa ideia e chegar até um consenso, um ponto de verdade, né? Então, ele fala que essa pessoa que ele refutou estava levando os alunos dele não a pensar, mas a dar respostas prontas, porque ele levava esses alunos em frente a uma cachoeira, e se ele chegasse lá e falasse, né, ah, a cachoeira é maravilhosa, a cachoeira é linda, a cachoeira é bela, é dádiva de Deus, isso aí não pode, não existe Deus, não pode ser Deus quem construiu isso e tudo. Então, ele não estava fazendo com que esses alunos pensassem por si próprios, ele já estava dando as respostas que ele queria. Quando que não, você deve levar a pessoa, lançar ele, esperar que venha a resposta deles até a dele, até porque para você entender o que vai na mente dele, para você dialogar, para você conversar, né? E hoje, o que que tem acontecido? A gente não está tendo mais esse campo, esse caminho para a troca de ideias. Ainda, eu acho que ainda tem um resquício da gente conseguir sentar e dialogar, ainda são os cristãos. Isso aí já tem uma grande maioria que também não está querendo conversar, né? Quer impor as suas ideias. Mas a gente ainda tem, graças a Deus, do nosso meio, cristãos que estão sentando, que estão se ouvindo, que não estão nessa polarização toda, que está ouvindo a ideia um do outro. Isso são em todas as áreas. O que é isso? É desestrutura. A gente tirou as bases dos conceitos do que é certo, do que é errado, do respeito mútuo ao outro. O que a gente precisa hoje é discipular essas pessoas a terem o que mais Jesus veio aqui para ensinar. Um tempo de mesa, um tempo de sentar e se ouvir, um tempo de sentar, lavar os pés uns dos outros e se ouvir e respeitar. E, acima de tudo, em amor. Aí no próximo slide a gente vai ver, né, que hoje, acho que passou, que a falta de afirmação, tanto paterna como materna, ela tem sido a grande causa de pessoas buscarem cada vez mais no álcool e nas drogas suprir suas carências. E quase sempre é um caminho sem volta. A gente viu o que aconteceu, né? Com vários artistas que sucumbiram às drogas, que sucumbiram às suas carências, que deram vazão e chegaram até as últimas consequências. Porque o mundo hoje está sugando a gente, ele está tragando a gente. Esse nosso materialismo, né? De só agora, só presente, só as coisas. Eu preciso trabalhar mais para comprar mais, para ter mais. E tudo para ontem, não é para hoje. Tem que ser para ontem. E isso está sugando a nossa sociedade cada vez mais. E pessoas estão ficando vazias de si mesmas. E nesse vazio de si mesmo, as pessoas estão se transformando. Perde valor. E a gente vai ver no próximo slide o que tem acontecido hoje. A gente está vivendo uma pós-modernidade.
E a pós-modernidade, ela vem para te dizer que não existe certeza do que pode ser, que você quiser, quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser, você pode. A gente vê essa foto aí, esse rapaz querendo se transformar em um tigre. E cada vez mais ele faz cirurgias para se parecer. Né? São pessoas se destruindo, querendo ir contra a natureza criada. Né? Esse rapaz é a filha da Grécia, que se transformou. Eu acho que eu me lembro de ver, quando eu era criança, ela dançando com a mãe, uma menina muito linda. No próximo slide, você vai ver que ideias têm consequências. E aí, o que, que acontece? Não é só são várias pessoas se transformando em bichos. Né? Um querendo ser cobra, o outro querendo ser gato, ser onça. E isso vai mutilando. E é um caminho sem volta, porque não tem como. Mas isso é uma busca frenética para encher, para encher a vida de sentido. E longe da palavra, da verdade, a vida não tem sentido, a vida não faz sentido. E cada vez mais, nessa perda de valores, pais e mães estão embarcando em narrativas de seus filhos e permitindo que coisas aconteçam. Essa foto ao lado, essa criança era um menino, e com uma idade, não lembro se de 9 ou um pouco antes, os pais deram permissão para que ela virasse menina. E aí ela está na foto ao lado. E aí o que, que acontece? Cada vez mais jovem. E os pais procuram os médicos bem hormônios, vai sendo feita essa transformação. Só que nisso tudo, o que essas pessoas, o que a mídia não conta, fizeram essas transformações que hoje são arrependidas, que hoje querem voltar, mas não tem como voltar, porque fizeram cirurgia, fizeram, e tem até como voltar, mas são longos anos, e às vezes a pessoa está tão frustrada dentro de si, está tão vazia disso, do sentido, que ela desiste de tudo. Né? E o existencialismo faz com que ela abrace o mundo e tire sua própria vida. E aí o que acontece? Você vai para uma rede social hoje e vê essa menina da foto. Se você vai no perfil dela na rede social, ela tá com essa foto bonita, como se tudo tivesse bom e perfeito na vida dela. Só que por dentro, no quarto dela sozinha, ela estava vendo esse vazio, tentando se suicidar. E chega às vezes a ver de fato. E aí aonde? Como a gente pode discipular? Como que você pode, nessas redes sociais, discipular uma pessoa? Existe uma maneira. Não é no meio de todo mundo.
E isso é possível. Eu falo porque eu trabalho com essa questão de depressão, suicídio, então eu falo muito sobre esse tema. E hoje, o que eu procuro fazer? Eu entro nas redes sociais e eu entro em grupos. No Instagram não tem muitos, mas no Facebook tem, né? Então eu vou no Facebook e entro em grupos de pessoas que querem, né, tirar a própria vida. E são grupos fechados. E é o que eu falei aqui, né? Você vê a menina ali sorridente, linda, mas dentro, sozinha, é desse jeito. No grupo elas aparecem desse jeito. E um dia a gente teve um testemunho dentro desse grupo de um rapaz. E um dia ele colocou uma foto dele no hospital tomando soro e ele estava mal. Você via pelo semblante dele que ele estava muito mal. E aí ele colocou na postagem dele no grupo. Mais uma tentativa em vão. Ele cortou, né, o pulso, não, só que ele não chegou a morrer, graças a Deus. E aí começaram a mandar no grupo mensagens para ele. Né? Claro, tinha muitas mensagens que é uma das coisas que nós cristãos a gente tem que entender. Se não for para você ajudar, não fale, não atrapalhe. Por quê? Porque a gente vê muita gente entrando só para criticar, para julgar, sabe? Ah, é falta de Deus. Ah, é isso, é aquilo. E é, a gente sabe que é. Mas não compete a nós, não cabe a nós ali naquele momento julgar a pessoa, não compete hora nenhuma, porque a Bíblia nos fala que quem julga é Deus. Nós não somos Deus da pessoa, nós somos a gente. Então, tinham muitas pessoas para botar para baixo, mas tinham muitas pessoas discipulando de forma correta, falando para ele, sabe? Falando da palavra sem ser bíblico como a gente imagina, porque nós somos bíblicos sendo cristãos, vivendo a palavra. Né? Viver a palavra é levar a Bíblia para as pessoas que não vão ler nunca, a não ser que o Espírito Santo venha e pare. Mas para essas pessoas ouvirem, a gente precisa ter esse ponto de contato para pegar elas. Então, as pessoas vieram, tiveram empatia, conversaram com ele, falaram princípios bíblicos de amor, de respeito, de incentivo, trazendo Jesus para preencher esse vazio que ele poderia estar tendo naquele momento. E para minha surpresa não, né? Que, claro, a gente, como cristão, a gente espera isso. Mas diante de um mundo tão desiludido, às vezes a gente não espera que uma rede social vá dar tanto fruto, ou começo de fruto, porque nós somos nós, os cristãos. Semanas depois, ele mandou uma foto, né? Uma dele ruim do lado e a outra ele bom, e ele agradecendo por todas as pessoas que deram palavras para ele de incentivo, de força, de luta, de perseverança, e que ele não iria mais tentar, que ele iria buscar uma nova vida, uma nova solução para a vida dele, e que ele não ia mais tentar se suicidar. Então, hoje é um campo. As mídias sociais são um campo para que a gente fale do amor, da verdade de Cristo.
E muitas das vezes a gente vai falar como Jesus para os pecadores, muitos pecadores que a gente, parando, pensando, olhando, acha que não tem a mínima possibilidade de as pessoas se converterem. Mas que bom que não é o que a gente acha. Que bom que é Cristo e é Ele que transforma. É o Espírito Santo que convence. Mas a gente precisa dialogar, a gente precisa saber dialogar com eles. Então, a gente precisa evangelizar ideias. E a gente precisa discipular ideias, porque senão, cada dia com menos idade, crianças vão estar sendo expostas à sexualidade muito cedo. No próximo slide, a gente vai ver crianças. Isso aqui é numa parada em São Paulo, e são crianças sendo expostas, né, diariamente a pedofilias, a sexualidade, abusos. Né? A gente vê essa imagem, é muito forte dessa menina sentada no colo desse rapaz. Só que isso pelo menos para mim, que traz essa imagem, é de que se você deixa seu filho exposto sozinho a um computador onde ela pode ser levada a tantos sites, você vai estar cedo envolvendo ela nessa sexualidade. Então, essa imagem me traz isso. E é o que acontece hoje. A gente tem um termo que se está usando que chama chupeta eletrônica. E o que é chupeta eletrônica? É quando um pai, uma mãe, a criança chora, ela dá o celular. Em vez de sentar, em vez de discipular, em vez de conversar. Porque não julgando, nosso papel aqui não é para julgar, é só para tentar entender e procurar formas. É muito mais cômodo, é muito mais fácil, é muito mais prático. A criança está chorando. Eu não sou mãe, mas eu tive amigos que eu vi gerar, eu vi as crianças nascerem, acompanhei esse processo de início. E é muito difícil para quem é mãe, uma criança, cuidar de uma criança 24 horas. É difícil, mas se Deus te deu esse dom, Ele vai te capacitar. É mais fácil, a mãe está cansada, tem hora que a mãe não dorme, tem hora que é mais fácil colocar em frente a uma tela, mas não é isso. Nós precisamos discipular essas mães, discipular essas crianças, porque ainda que você tem, não é você proibir, você não pode chegar e dizer, minha filha não vai ver desenho, não vai ver nada, não. É você sentar ao lado dela, ver o que ela está vendo e instruir ela. Por quê? Porque ela vai aprender muitas coisas. Ela precisa aprender. A cosmovisão diz que ela é formada na criança. Porque se você não forma ela e você não diz para ela o que é certo e o que é errado, ela vai para a escola. O amiguinho dela vai falar para ela. E vai falar de formas distorcidas que talvez você, por medo, se omitiu, não, achou que não era para a idade e acabou deixando isso passar. Aí vem outra pessoa e discipula ela. Não com a cosmovisão correta. Porque para a criança existe
tempo certo de falar as coisas, o jeito certo de falar as coisas, o jeito lúdico de falar as coisas, para o adolescente também. E o tempo certo é o tempo que ele te pergunta. Porque se ele está te perguntando, é porque com certeza ele já ouviu, ele já viu isso em algum lugar e ele quer entender, ele quer saber. Então, vamos discipular essas crianças de forma correta, não deixar que o mundo as discipule, não deixar que a escola as discipule. O papel da escola é ensinar as matérias para elas. Mas o trabalho de criar, o trabalho de formar a cosmovisão correta é a família. É aquilo que eu falei, acho que na primeira aula. Ele vai chegar na escola, vai aprender sobre criação, como o mundo foi criado. Na escola ele vai aprender de forma diferente do que da cosmovisão cristã bíblica. E aí você vai saber como que você vai responder para ele. E quando ele chegar em casa, ele vai te perguntar, porque ele vai ver o choque. Então, o tempo correto, quando a criança ou adolescente te pergunta, e aí você vai e fala da maneira, não precisa você explorar, mostrar coisas que não são para a idade dele, mas tem de forma lúdica como você falar para ele. E ao lado a gente vê isso aqui, esse menino e essa menina aí, foi uma postagem no Facebook dela. Duas crianças. Se muito deve ter 10, 11 anos. Então, se a gente continuar pensando que não é o nosso papel, que é papel da tecnologia, que é papel da escola, que é papel. Porque tem muito. Outro dia eu peguei um ônibus e eu achei muito incrível. Era um pai, ele subiu com 3 ou 4 crianças, tão pequenas. Aí ele sentou do lado lá, né, perto do motorista, e aí ele pegou um papel, ele pegou não, uma das filhas dele estava comendo salgadinho. Aí a menina acabou, isso a menina devia ter uns 4, 5 anos. E aí a menina acabou de comer e jogou o papel no chão do ônibus. Aí ele foi lá e deu uma tapinha assim na cabeça dela e falou: Ei, menina, a tua professora não te ensina nada, não? Aí eu fiquei tipo: Não é a professora que tem que ensinar, a professora só vai reforçar. Quem tem que ensinar é em casa, ela aprende em casa. Só que esse pai, essa mãe, eles só vão conseguir ensinar aquilo que eles aprenderam. E aí onde a gente entra. E aí onde o discipulado entra. É aí onde primeiro vem o evangelismo, depois vem o discipulado. É entrar nessas comunidades, entrar nesses locais, né? Porque senão o mundo fica sem valores. E a palavra-chave é lúdico. No próximo slide, a gente vai ver como é que a sociedade está hoje. Né? A gente está numa sociedade fluida, onde tu pode ser o que tu quiser. Se tu quiser ser árvore, tu pode ser árvore. Se tu quiser ser poste, tu pode ser poste. Se tu quiser casar com uma torre, tu pode. E isso é verdade. Tem uma entrevista
Vou ver se eu consigo para trazer, mas de uma moça que casou com a Torre Eiffel. Ela apaixonou pela torre, foi no cartório, assinou e hoje ela é casada com a torre. Tem uma outra moça que é casada com uma ponte, porque se apaixonou, gostou e se apaixonou. Mas como que isso tudo começa? É com pessoas que influenciam a geração, pessoas que estão aí discipulando a gente pela TV, pelo que a gente vê. E não é errado você ver. Errado é você ver e não conseguir apontar onde é o problema. Porque a Israel, por exemplo, aqui, ela trabalha com adolescentes. Esses adolescentes, eles vêm cheios de ideias. Essas ideias, elas são formadas na mídia. São pelos filmes que eles veem, são pela cultura que eles estão inseridos, né, de jogos, vídeos, de frases, de YouTube. Então, a Israel, ela precisa se deparar, ver o que seus adolescentes estão vendo. Para quê? Para ela poder levar essa verdade para eles. Eles vivem e falar, olha, porque tal filme disse que o menino não pode ficar com o menino. E ela chega aí, não, mas ali está errado. Isso tudo num exemplo pequeno, mas tem coisas muito além disso, muito maiores, que a gente não se percebe e que se a gente não prestar atenção para essas músicas, para essas mídias, a gente vai comprar ideias erradas sem perceber. Depois a gente vai ver sobre as músicas, quando a gente vê o discipulado que a gente vai fazer com o Renato, a gente vai ver a música, o que uma música pode gerar em nós. Então, tudo por trás. Tem pessoas pensando para te mudar, para te moldar, para transformar o mundo da maneira como eles querem. E nós, como agentes transformadores de Cristo, a gente precisa estar ali e transformar, redimir ao caráter de Cristo, trazer essa redenção para todas essas áreas: mídia, governo, escola. Nessa sociedade fluida, tem uma artista muito famosa, e quando eu falo muito famosa, eu falo porque tem uma tia que ela assiste muita novela, e, e eu lembro dessas personagens porque vendo ela ver, né, na passagem, a gente acaba se deparando com essas pessoas. E essa moça, ela era a Júlia de uma novela. A personagem dela era a Júlia, né, de uma novela, Começar de Novo, que era bem novelas da Globo, assim, também famoso, né? Em entrevista a uma revista para Oi, ela falou: não posso dizer que eu nunca ficaria com uma mulher, não sei. Nunca pensei sobre isso até agora, os homens sempre me satisfizeram. Então, quer dizer, ela pensa dessa forma, o dia que não satisfaz, ela pode tentar, porque é fluido, né? Ela pode ser o que ela quiser. Então, pessoas que são expostas a essa fala podem comprar essa ideia. E a gente vê, né, como está hoje. E aí, no próximo slide, e a gente já vai indo para o final da aula de hoje, ideias têm consequências. E a gente vai ver lá que em 2 Timóteo 3, do 11 ao 17, fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor pela família, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, diante desse texto, eu quero que você fique com esse pensamento. Qual é a parte que te compete? No meio dessa problemática toda que a gente tem visto nessa linha de raciocínio até agora, o que você pode fazer para redimir, para transformar, para levar o caráter de Cristo? Lembra, você é sal e luz. Onde você põe planta dos pés, ali chegou o reino. Então as coisas ao redor devem mudar. Você vai encontrar pessoas desobedientes a pais e mães, avarentos, presunçosos, blasfemos. Mas lembre, isso tudo Jesus também encontrou. Jesus redimiu. Muitos deles Jesus salvou. E Jesus continua hoje querendo salvar. Ele veio para salvar. E ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar traidores, pessoas que não têm amor pela família. E através do discipulado, essas pessoas podem voltar ao padrão original, a essa reconfiguração. Então, quero que você pense nisso. E a gente conversa sobre na próxima aula. Amém. Então, pessoal, obrigado, professora Márcia, por mais uma aula aí especial. Deus recompense muito a você por esse tempo, né, dedicado aqui na escola, os alunos. E a gente vai finalizar aqui a gravação e deixar aí já o anúncio para sexta-feira, dia 8. A gente vai estar junto aí para a minha primeira aula sobre a disciplina O Missionário. Espero que a gente possa aprender mais um pouco juntos. E vemos a prof dia 15 e 16, né? Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá certo. Então tá beleza, então. Pessoal, Deus abençoe vocês. Boa noite. Um abraço para todos aí e que tenham um bom descanso. Tá bom?